Turma, dando continuidade então à nossa disciplina de oclusão, hoje nós vamos conversar sobre a questão da montagem do modelo inferior em relação cêntrica no articulador semiajustável. Vocês tiveram aula até esse momento sobre questões de musculatura, tiveram aula sobre as movimentações mandibulares, tiveram aula sobre o nome dessas movimentações, tipos dos engrenamentos maxilo-mandibulares e sobre articulador e como fazer essa montagem do modelo superior no articulador. Falamos sobre tipos de articuladores, falamos sobre arcos faciais, falamos sobre a forma da montagem desse arco facial e desse articulador. Então, vamos fazer uma retomada de conteúdo geral até agora. Primeiros quesitos que a gente precisa lembrar e ter bastante conceituado. Quais são os conceitos básicos até agora da oclusão? Quando eu falar para vocês o que é oclusão mutuamente protegida, o que vocês responderiam? Oclusão mutuamente protegida. O que vocês entendem com isso? Alguém? Turma, oclusão mutuamente protegida é aquela oclusão onde os dentes anteriores protegem os posteriores nos movimentos excêntricos e os posteriores protegem os anteriores na mordida em MH. É um conceito que vocês precisam saber bem mais do que isso, só estou fazendo uma retomada. Tem algumas questões sobre esse conceito na sua prova, por isso eu estou fazendo essa retomada inicial. A sua prova da segunda VA já está pronta, já está configurada, já está no AVA. A partir de segunda-feira, ela já vai estar disponível para que você execute a sua prova no AVA. Seguindo os mesmos moldes e as mesmas orientações do outro semestre, do início do semestre, da primeira VA, serão 20 questões, randomizadas 10 questões, valor de 5 pontos para cada questão, total de 2 horas para execução da prova. E eu vou solicitar que vocês realmente executem essa prova da melhor forma possível. Sei que por questões do distanciamento nós estamos executando essa forma de prova online, mas se você realmente executar a prova seguindo os critérios e os protocolos, você vai ter uma ideia do seu conhecimento, vai ter uma forma de avaliar o que está sendo proposto na disciplina. Então, peço bastante atenção nesse momento da verificação. Ontem a representante me acionou questionando algumas questões sobre os trabalhos, que no AVA só estava aparecendo o trabalho da turma B, se a turma A também teria que fazer. Sim, estou terminando de povoar o AVA, terminando de organizar essas situações, vou passar as orientações no grupo da sala, fiquem bem tranquilos. Tudo que ocorrer para a turma A vai ocorrer para a turma B e vice-versa, frente à questão das pontuações dos trabalhos. Os alunos que não estão frequentando as clínicas por motivos diversos, esses devem solicitar tratamento excepcional junto à secretaria. Uma vez solicitando tratamento excepcional junto à secretaria dos dias justificados, dias clínicos, nós passaremos trabalhos para esses alunos executarem, validando assim a pontuação do trabalho referente do dia da clínica, ok? Então, para quem não foi na clínica, basta entrar no tratamento excepcional lá na secretaria setorial, ok? Boa tarde, professor Wellington. Tudo tranquilo? Tudo certo. Fazendo uma retomada, então, turma, nós falamos sobre essas movimentações, falamos de oclusão mutuamente protegida, falamos de guia anterior, falamos de desoclusão de dentes posteriores. O professor Paulo Henrique entrou na parte de neurooclusão, falou de como esse arco reflexo funciona, como que esse periodonto, esse sistema nervoso central protege, interpreta todas essas informações e gera a resposta
da movimentação muscular. Discutimos a importância de todos os dentes, o alinhamento desses dentes, diferenças entre trauma de contato prematuro e interferência durante os movimentos. Falamos sobre distâncias intercondilares, inclinação condilar. Falamos sobre a influência do ângulo de Bennett, que é a questão da movimentação de lateralidade na formação dos arcos e na relação desses dentes. Falamos sobre a altura cérvico-oclusal de dentes, levando em consideração a inclinação condilar, ou seja, quanto maior a inclinação, quanto mais inclinado, maior o espaço, maior a possibilidade de um dente cérvico-oclusal na região posterior. Isso tudo já foi discutido com vocês. Gostaria de saber nesse momento qual conceito vocês ainda têm dúvida. Qual conceito de oclusão ainda te gera dúvida? Quando você escuta o nome, por exemplo, espaço funcional livre, dimensão vertical de oclusão, dimensão vertical de repouso, qual destes nomes ainda te gera dúvida? Ô, professor, boa tarde. Boa tarde. O senhor poderia explicar com palavras bonitas, se é que o senhor me entende, a guia anterior, que é aquela no movimento protrusivo, se eu não me engano, não é? Isso. É que eu não sei passar com palavras, sabe? A definição de guia anterior. É isso, professor, isso, Tá. obrigado. Guia anterior é quando você está em MH, tá mordida, MH, e joga a mandíbula à frente, faz uma protrusão, mas sem abrir a boca. Então eu estou em MH, quero jogar a mandíbula à frente, só que sem abrir a boca. Eu vou rangendo a boca para frente, rangendo a mandíbula à frente. O que vai ocorrer quando eu ranger essa mandíbula à frente? A face vestibular dos dentes anteriores inferiores vão encostar na palatina dos superiores e vai formar como se fosse uma guia, vai guiar o movimento. Professor, então o que guia anterior significa? Significa que os dentes anteriores estão guiando o movimento. Então, guia anterior nada mais é do que a vestibular dos dentes anteriores e inferiores, ocluindo na palatina dos anteriores superiores. A hora que você fizer o movimento protrusivo guiado, essa boca vai abrir. Protrusão anterior guiada. Está guiada pelos dentes anteriores. Então, eu vou chamar de guia anterior. Professor, e tem como fazer protrusão sem guia? Tem, Thiago? Como fazer protrusão sem guia? Eu acredito que sim, professor. Como? É só levar a mandíbula para frente. É uma protrusão, não é? Só abrir e jogar para frente. É, Pronto, isso é uma protrusão sem guia. sem a... Ó, acertei. Você entendeu a diferença de uma protrusão com guia e sem guia? E quando tiver guia, é justamente essa guia anterior, Sem a abertura da boca, não é? sem abertura da boca, saindo de MH. Certinho, professor. Muito Ok? obrigado. O que mais, turma? Qual outro conceito não está muito bem claro para vocês? MH, claro. O que é MH? Máxima intercuspidação habitual. Máximo de apertamento entre os dentes. Como assim, professor? Quando eu estiver ocluindo, uma cúspide encostou na outra. Ah, professor, eu já estou ocluindo. Não, começou a oclusão. Começou a fechar. Mas ainda pode mais um pouquinho? Pode. Foi mais um pouquinho, chegou no fundo, no máximo de engrenamento. Quando eu tiver com tudo engrenado, no máximo de engrenamento, máxima intercuspidação. As cúspides estão embaralhadas, superior e inferior, está tudo entrelaçado. Máxima intercuspidação. E tem uma posição de máxima intercuspidação habitual, que é que normalmente a gente fecha a boca em posição.
Professor, mas fechar a boca em posição, ficar em MH, é o correto? Não. Você não vai ficar em MH. Você não pode viver em MH, ficar com os dentes travados, porque essa mandíbula está solta. Se você travar os dentes e deixar essa mandíbula solta, ela vai fazer o quê? Desgastar os dentes. Então não posso. Nossa, seria bom se desse uma folgadinha, né? Deixasse um pouquinho longe, não deixasse em MH. Como é que chama essa folguinha que eu dou nessa engrenagem para essa mandíbula ficar mexendo? Como é que chama esse espaço entre os dentes superiores e inferiores normal, que todos nós temos? É um espaço funcional É o livre? funcional livre. Perfeito, Letícia. Espaço funcional livre. E aí a importância desse espaço funcional livre. Manter essa distância entre os dentes superiores e inferiores para que não haja essa máxima intercuspidação habitual, ou seja, o engrenamento máximo o tempo todo, e essa mandíbula solta ficasse mexendo e desgastasse as peças da nossa engrenagem. Então vamos abrir um pouquinho, deixa um pouquinho ela livre, com o nosso espaço funcional livre. Essa mandíbula pode ficar mexendo e não vai ter o contato direto de dente com dente. Respondido a questão da máxima intercuspidação habitual, Rogério, Márcio, beleza. O que mais, turma? Podem perguntar. É o momento, aquela retomada de conteúdo antes da VA que salva. Ninguém tem dúvida de articulador e arco facial? Tá tudo certo? Nenhuma dúvida de articulador e arco facial? Ninguém tem uma dúvida sobre o que nós fizemos na clínica nas últimas semanas, o porquê que nós fizemos dessa forma, as funções de cada um dos elementos constituintes do arco facial e do articulador, nomenclatura. Os ângulos, professor, o senhor pode dar uma revisão, por Do favor? quê? Revisão do que, Thiago? Dos ângulos no articulador, Ângulos ângulo do de Binet. articulador, perfeito. Quais são eles, Thiago? É o ângulo de Binet, eu não sei como que fala. Bennett com dois N's. Bennett, né? B-E-N-N-E-T, Bennett. Ângulo de Bennett. Bennett e... E o outro ângulo é... Calma, vamos ver se eu lembro. Alguém ajuda o Thiago, gente. Ângulo de Bennett, ângulo... Alguém da turma? É a inclinação da guia condilar, não é? Inclinação da guia condilar. Ângulo condilar. Perfeito. Essa é a ideia. Então eu tenho dois ângulos. Eu tenho uma rampa. Ela pode estar mais inclinada ou menos inclinada. Essa é uma rampa. Certo? Essa rampa inclinada, eu vou chamar ela de inclinação da guia condilar. É uma rampa, ela pode estar mais inclinada ou menos inclinada. Um segundo ângulo que eu vou ter é um giro dessa rampa para o lado direito e esquerdo. Então, se eu for imaginar, eu tenho dois eixos, a inclinação da rampa e essa rampa para o lado esquerdo e para o lado direito. Só que eu não vou chamar mais de rampa, eu vou chamar de parede. Parede articular. Então, eu posso ter uma inclinação maior da parede condilar ou uma inclinação menor dessa parede condilar. Tá, professor. E daí? Qual que é a diferença de um paciente que tem uma grande inclinação condilar ou um paciente que não tem uma grande inclinação dessa parede condilar? O que isso representa para o meu paciente? O que tem uma inclinação maior da rampa, ele consegue abrir a boca mais. Letícia diz, professor, aquele que tem inclinação da rampa maior, ele consegue abrir a boca mais. Não entendi, Letícia. Me explica isso aí. Alguém ajuda a Letícia?
Letícia, como que você chegou nessa conclusão que quem tem maior inclinação da guia condilar abre mais a boca? Pode falar o que você pensa, Letícia, tá tudo certo. É que eu pensei no exemplo do bebê. Ele faz movimento para frente, né? E ele não tem uma inclinação grande. Perfeito. A Letícia já lembrou lá na frente aquele slide que eu mostrei, falei, bebê não tem inclinação condilar, então ele só faz movimento protrusivo, vai e vem, ele não abre tanto a boca. Perfeito, essa é a ideia. E eu quero que vocês se atentem a esses pontos e se atentem a essa linha de raciocínio. Porque senão de nada adianta a gente começar a discutir sobre relação cêntrica, que é o tema da aula de hoje. Se vocês não tiverem fundamentados nesses conceitos básicos iniciais, vocês não vão entender o que é essa relação cêntrica, ok? Mas é o que a Letícia disse, quanto maior essa inclinação, quando meu paciente fizer um movimento protrusivo, vai ter uma parede que não vai deixar ir para frente. Então essa mandíbula vai ter que descer, mandíbula descendo é mandíbula abrindo, mandíbula descendo é mandíbula abrindo. Professor, e se tiver uma pequena inclinação condilar? Essa mandíbula não desce, ela vai à frente. Então o movimento protrusivo está liberado, pode ir. Movimento retrusivo, pode voltar. Movimento protrusivo, pode ir. Movimento protrusivo, pode voltar. Inclinou, movimento protrusivo, não dou conta, então desce. Se eu descer, essa mandíbula está abrindo. Quanto maior a inclinação, maior a abertura mandibular. Se eu tenho uma grande abertura mandibular, consequentemente eu tenho espaço para dentes maiores. Se eu tenho espaço para dentes maiores, eu tenho uma possibilidade de fazer dentes cérvico-oclusal de maior diâmetro, ou seja, no sentido cérvico-oclusal, eu vou ter esse dente maior do que aquele paciente que tem uma pequena inclinação condilar. Quando for fazer essa protrusão, não abre tanto. Professor, eu pedi uma panorâmica para o meu paciente e notei que ele está quase reto para fazer essa abertura. Então ele não vai conseguir abrir muito a boca. Posso pensar dessa forma? Posso. Quando eu for fazer o tratamento dele, odontológico, se eu tiver que tratar um segundo molar superior, eu vou ter dificuldade na visualização, vou ter dificuldade no trabalho da boca desse paciente, porque ele não abre a boca. Ele vai conseguir fazer um movimento protrusivo, mas ele não vai ter uma grande abertura, justamente devido a essa inclinação condilar. Qual que é o número dessa inclinação? Essa inclinação reta é zero. O máximo que ela pode chegar é quanto? Vocês sabem. 60? 60. Então ela vai de 0 a 60. Letícia, qual que é a média entre 0 e 60? 30? Então qual que a gente vai usar? 30. Pronto. Então não preciso decorar. Se eu falar para vocês que os ângulos que nós vamos utilizar estarão sempre na média da graduação desse ângulo. Se eu souber que é de 0 a 60, automaticamente, se eu irei pôr na média, vou colocar a inclinação condilar em 30. Aonde eu vejo essa inclinação condilar no articulador? Aonde que eu vejo? Ou vejo no arco facial? É, no ramo superior, né, do articulador. Aonde? Lá, Letícia? É, esqueci o nome, aquele parafuso lateral. Perfeito. Professor, aquele parafusinho assim de lado, ó. Tem um metálico, tá na pecinha branca assim de lado. Eu olho assim de lado, tá escrito o ângulo na peça branca. Essa é a ideia. Agora o ângulo de Bennett é o ângulo. Então a inclinação condilar influencia no movimento protrusivo. O ângulo de Bennett vai influenciar no movimento de lateralidade. Movimento de lateralidade. Quanto menor o ângulo, maior a liberdade de lateralidade.
Quanto maior o ângulo, mais travada essa lateralidade, mais difícil a execução dessa lateralidade desse ramo. O ângulo de Bennett vai de 0 a quanto? Ele vai de 0 a 30. Se ele vai de 0 a 30, a média é 15. Logo, o ângulo de Bennett que vocês vão utilizar é o ângulo 15 graus para o ângulo de Bennett. Ok? Tiago, os ângulos. Tudo certo, professor. O que mais? Podem perguntar. Se vocês não perguntarem, eu vou começar a perguntar. É mais fácil vocês perguntarem. Acho mais fácil. Perguntem. Ninguém? Então vamos lá. Vamos começar pela nossa representante, Kélvia. Kélvia, sobre relação cêntrica. O que você sabe, o que você leu, o que você não sabe, o que você tem dúvida sobre relação cêntrica? Pode falar, Kélvia. Estamos te escutando. Oi, Pode falar, Kélvia. tá ouvindo? Sim. Professora, eu não sei falar. Perfeito. Ideia, por cima, Kelvis. Quando eu te falar assim, relação cêntrica. Tá lá, você tá na prova, tá, o professor colocou. Defina a relação cêntrica, 2 pontos e 5 linhas. Você precisa escrever alguma coisa. O que você escreveria? Eu colocaria que seria a relação que acontece entre os movimentos da mandíbula e da maxila. Certo. Relação que ocorre entre a maxila e a mandíbula. Mas faz uma retomada com o nome. Onde que ocorre? Como é que chama essa relação? Onde que ocorre? Pega lá na nomenclatura. Você está tentando dar aquela embromada, certo? Aí você vai no enunciado, lê lá, relação cêntrica. Você me falou. É uma relação que ocorre entre a maxila e a mandíbula. Só que você não usou a segunda palavra. Qual que é a segunda palavra? Cêntrica. O que você entende por cêntrica? Seria no centro? No centro. Professor, então relação cêntrica é uma relação. Posso falar da maxila e da mandíbula, vou falar Chico, vou falar maxilomandibular. Ver se eu ganho mais meio ponto. Maxilomandibular, que ocorre no centro. Tá certo. Não posso falar que você está errado. Então, a relação maxilomandibular que ocorre no centro. A grande pergunta é: centro da onde? Centro dos dentes? Kelvin, você confia em dente? Se eu confio? Isso. Não. Por que não? Você não pode falar dente, porque às vezes a pessoa não tem dente, ela é dente. Dêntulo, Pronto. né? Professor, não confio em dente. Dente desgasta, dente quebra, dente muita gente mexe. Não confio em dente. Não confio. Então, eu quero uma relação entre a maxila e a mandíbula que não dependa de dente. Porque eu não confio em dente. Professor, mas se eu não confiar em dente, eu vou confiar em quem nessa relação entre a maxila e a mandíbula? Aonde que a maxila encosta na mandíbula? Onde que elas se encontram? Nos côndilos? Nos Na côndilos. copa? Pronto, ó, começou. Então, peraí. É uma relação da maxila com a mandíbula que não tem nada a ver com dente, mas um precisa encostar no outro. É uma relação entre eles. Onde que eles se encontram? A Kelva falou, professor, eles encontram lá no côndilo. Então vamos dar enrolado nessa questão. Relação maxilomandibular, aonde eu tenho relacionamento do posicionamento da mandíbula em relação à maxila com o côndilo em uma posição central.
definiu relação cêntrica? Então, peraí, vamos repetir. Eu tenho uma relação da maxila com a mandíbula, que não depende de dente, porque a Kelvin falou, tem gente que não tem dente e tem relação cêntrica, que eu tenho uma ligação, aonde que está ligando essa maxila com essa mandíbula, é justamente na articulação temporomandibular. Então, quando essa articulação temporomandibular estiver na posição central dessa fossa articular, quer dizer, está no meio, não está para frente, não está para trás, está mais no meio dessa articulação, aí eu vou chamar de relação cêntrica. Isso é bom ou é ruim? Vamos escolher outra pessoa. Quer ver alguém? Ixi, eu escolhi, a pessoa vai ficar com raiva. Vai não. Professor, Pode perguntar. tá me ouvindo? Estou sim. Eu quero perguntar sobre os ligamentos da TM. É que eu não lembro muito bem. Certo. Você quer saber a função deles, a forma deles deslocarem? Isso, é que tem o ligamento colateral, estilo mandibular, eu não lembro muito. Certo. Sobre esses ligamentos, o que você tem que ter ideia? Os principais desses ligamentos são justamente os retrodiscais, que vão segurar o movimento dessa mandíbula à frente. Existem os ligamentos que fazem o giro dessa mandíbula, os laterais fazem o giro dessa mandíbula dentro da fossa, mas os principais são os retrodiscais, que estão aqui na região posterior. Porque qual que é o principal movimento que você executa com a mandíbula? Protrusão. Então, o movimento protrusivo é um movimento de maior amplitude e maior facilidade por essa mandíbula. Então, os ligamentos da articulação temporomandibular que eu preciso sempre estar de olho são justamente os retrodiscais, ou seja, estão por trás da cabeça da mandíbula, segurando tanto a mandíbula quanto o disco em posição para que ele não avance tanto. Tem um limite dessa parede. Se a minha articulação for andando, chegar nesse ponto, ela trava aqui. Ela não consegue voltar. Então, para que ela não ande todo esse platô, tem uma cordinha aqui atrás segurando. Ligamentos retrodiscais. Aí faz a volta. Pode ser que esse osso desgaste, fique mais plano. Aí eu vou tentar fazer um movimento protrusivo. Quem vai evitar com que essa articulação vá à frente é justamente as ligações posteriores. Se essas ligações posteriores ficarem forçando, eu posso gerar uma frouxidão dos ligamentos posteriores. Isso pode romper, isso pode gerar sérios problemas de luxação a futuro. Então, todas as vezes que pensamos sobre ligamentos da articulação, vamos imaginar de maior importância esses posteriores. Não que não existam os outros, como você disse, professor, tem os laterais, tem o esfêmur, mas eles são responsáveis pelos movimentos laterais. Mas um movimento de maior importância é justamente esse movimento anterior. Ellen, por que o movimento anterior é o mais importante? Por que esse movimento protrusivo é tão fácil de ser executado? Vamos lá, eu já dei uma dica uma vez em sala de aula. Turma, façam retrusão. Executa retrusão. Você não dá conta. É difícil. Tentando fazer retrusão, muitas das vezes você executa justamente o quê? Protrusão. Vocês ainda vão passar por essa situação, mas quando vocês estão na clínica para registrar a mordida do paciente, ele vem fechando. Se você falar, eu estou registrando a sua mordida, ele vai protruir. Porque ele quer te ajudar. Ele pensa assim, nossa, eu tenho que morder certinho para ele não registrar a mordida errada. Deixa eu ajudar. Ele vai jogar a mandíbula para frente e vai gerar um registro errado.
você vai ter que repetir tudo, porque você registrou a mordida errada do paciente. E essa facilidade do movimento protrusivo se dá justamente pela inclinação dessa parede anterior. Parede posterior é reta. Lembra lá do seu articulador? Tem a parede anterior, superior, que tem a inclinação, a medial, que é o ângulo de Bennett, a superior, que é aquela aleta amarela, que também a gente vai conseguir gerar inclinação. Já a posterior é metálica, é reta. Eu não consigo ir para a posterior. Professor, um pouquinho eu consigo, consegue, mas não muito. Já o movimento protrusivo, você consegue caminhar bastante nele. Importância dos ligamentos retrodiscais. Ok, Ellen? Certo, professor, entendi um pouco. Kélvia, vamos lá? Nome. André. André. Qual André? Só temos um? André Não, Luiz. É o André Luiz? Nos escuta? Escuta. Bom. Eu gosto de amizade assim. André, a Kelvin definiu relação cêntrica. Agora eu quero saber por que você acha que é importante eu saber essa relação cêntrica. Aí, porque o correto é ela, se eu não souber ela, eu posso deixar a boca do cara perfeita, mas vai estar errado. Os cônditos não vão estar no centro. Então vai estar, tipo, trabalhando, só que não era para estar trabalhando. Ela, como é que eu te explico, professor? Eu tenho que fazer essa relação cêntrica, eu tenho que estudar primeiro para depois ir para a boca do paciente, no caso, né? Se eu fosse fazer uma prótese, uma coisa do tipo. Então tem que estar uma harmonia, os dois têm que andar juntos. Não só um. Certo, você está me falando que melhor posição entre a maxila e a mandíbula, qual que é? Tem que estar o côndilo lá dentro, no caso. Hum. E os músculos têm que estar em tônus muscular. Tem que estar relaxado os músculos, tem que estar em tônus, tem uma contração mínima muscular. Sim. Tá, então qual que é a melhor posição para você colocar essa maxila em relação a essa mandíbula? Com os côndilos no centro, então já está na posição correta. E aí eu tenho que adaptar agora os dentes deles. Eu tenho que refazer a mordida dele, caso tiver que ser feita com base nisso, para manter o centro. Certo. Você está começando a definir relação cêntrica, mas não falou relação cêntrica. Era só ter falado, professor, a melhor posição da maxila em relação à mandíbula é o que, André? É o côndilo no centro. Não, é a relação Entre cêntrica. Só fala relação cêntrica. relação centro. Pronto, Obrigado. tá vendo? O André conseguiu. Ele foi no caminho mais complexo, ele deu a definição de relação cêntrica, já estava indo para o engrenamento dentário, que é a oclusão de relação cêntrica. Falou sobre reabilitações em relação cêntrica, mostrou a importância do tônus muscular nas reabilitações em relação cêntrica. Mas eu só queria que ele falasse relação cêntrica. Tá vendo que vocês sabem as teorias, mas às vezes faltam linkar algumas coisas? Então, quando eu trabalho dessa forma com vocês, não é uma forma, professor, estou me expondo que eu... Não, para de pensar dessa forma. Quero que vocês perguntem, eu quero que vocês participem, para a nossa aula ficar mais interativa, para que eu tenha a percepção do que vocês estão entendendo sobre a nossa aula. Que de nada adianta a gente vir aqui descarregar uma sequência de conteúdo, uma sequência de slides, se vocês do outro lado não estiverem acompanhando o ritmo da nossa disciplina. Então, gostei bastante da fala do André, gostei bastante da fala da Kelvin, da pergunta da Ellen, do Márcio. É justamente essa ideia, essa participação que eu preciso de vocês. O André me definiu, professor, a melhor relação entre a maxila e a mandíbula
é a relação cêntrica, porque eu tenho um côndilo devidamente encaixado na fossa articular, não depende de dente, e eu posso trabalhar essa prótese devolvendo uma harmonia muscular para o meu paciente. Essa é a ideia de relação cêntrica. Professor, o bruxismo é uma consequência de uma MH excessiva? Não, não pensaria dessa forma. MH é o engrenamento. Bruxismo é apertar. Não quer dizer que essa posição MH gerou o bruxismo. O que pode gerar esse apertamento são contatos, podem gerar bruxismo, questões neuromusculares, músculos mal posicionados, articulação temporomandibular, que é as disfunções temporomandibulares. É multifatorial. Preciso descobrir qual desses está influenciando nesse apertamento, ok? Mas a MH, o engrenamento máximo desses dentes, não por si só, não vão gerar um bruxismo, ok? André, alguém para conversar com a gente? Um nome. O Thiago, professor, estudou muito para isso. Thiago. Pode apertar o Thiago, então? Vamos lá, Thiago. Meus amigos desse, não precisa nem de inimigo. É dupla, né? Dupla é assim, Thiago. Thiago, definimos relação cêntrica. Definimos a importância dessa relação cêntrica em relação ao tônus muscular. Mas como que eu vou chegar na relação cêntrica na boca do paciente? Como que eu vou, eu posso falar assim, ensinar para um paciente que está com a relação cêntrica comprometida, chegar nela de novo, o senhor fala? Como que eu vou obter uma relação cêntrica? Eu olho para o paciente e falo assim, não, esse paciente não está em relação cêntrica. Eu olho para o paciente e falo, esse paciente está em relação cêntrica. Ou, esse paciente não está em relação cêntrica, o que eu tenho que fazer para obter a relação cêntrica do paciente? Correto. Eu não lembro o nome, mas é aquela cera que a gente coloca no incisivo para obter o alinhamento dos dentes, algo assim. Eu não lembro o nome. Perfeito. Tiago, é o tema da nossa aula. Não é cera, é acrílico. É acrílico? É acrílico. E esse acrílico, você já usou ele uma vez. Onde você usou um acrílico bem vermelho? Você lembra disso? É o do garfo? Não, do garfo é Godiva, é verde. É Godiva, né? Verdade. Onde é que você usou um acrílico Você bem está falando dos monômeros que a gente usa Oi? na morfologia? De Fazer o casquete. para fazer o casquete. É aquele acrílico. Aquele acrílico era duro? Ele ficava duro depois? Sim, ficava assim. Ficava duro. E por muitas vezes aquele acrílico grudava no acrílico do manequim. Alguém lembra disso? Alguém passou por isso? Que não vaselinava direito o dente quando a gente ia fazer o enceramento e aquele acrílico grudava, ia contraindo, ia polimerizando e grudava no dente do manequim. Sim, fazia a gente perder até o enceramento. Perdeu todo o enceramento. O Thiago ficou triste de perder o enceramento. Já o André, se o Thiago não fizer o procedimento correto, o André vai perder os 2 incisivos centrais. Como assim, professor? Vocês vão utilizar o mesmo material, que é a resina acrílica Duralay, para confeccionar um aparelhozinho que a gente chama de Gig de Lúcia. É um gig, quem viu, leu os PDS, viu a história do gig, mas esse pedacinho de acrílico, esse pedacinho de polímero vai ser feito nos dentes anteriores superiores para levar o paciente em relação cêntrica. Ah, professor, entendi. Então aquele pedacinho de acrílico que a gente vai fazer nos dentes anteriores superiores do meu colega é justamente para levar essa mandíbula em relação cêntrica, para encaixar
a mandíbula na posição mais central da fossa articular, gerando assim uma posição muscular harmônica e a melhor posição maxilomandibular para o meu colega. É isso. O jig é como se fosse um pendrive que vai formatar o computador. Quando você coloca um pendrive, o computador vai reconhecer e vai esquecer tudo de errado e vai instalar tudo novo. Tudo zero, sem vírus, sem problema nenhum. Então o jig, a hora que você colocar na boca do paciente, ele vai, opa, zerou minha mordida. Ele não vai conseguir mais fazer o quê? MH. A gente vai tirar os contatos entre os dentes. Ele vai falar, e agora? Como é que eu mordo? Não tem onde morder? Eu esqueci como é que eu mordo. Então a gente já começa a falar sobre as funções do jig. Primeira função do jig, gerar uma desprogramação neuromuscular. Como assim, professor? Na hora que eu fizer o jig de luz, colocar em posição, o meu paciente vai esquecer a forma de morder. Ele vai esquecer como que ele mordia. Por que eu quero que ele esqueça essa forma dessa mordida? Para gerar um relaxamento muscular, para que eu possa manipular a mandíbula, vou mexer essa mandíbula, e vou colocar essa mandíbula mais posterior e superior, fazendo ela ficar no centro da fossa articular, gerando assim a relação maxilomandibular de relação cêntrica. Então, se eu fizer esse pedacinho de acrílico, esse jig para o meu paciente, eu vou gerar uma desprogramação neuromuscular. Vou facilitar a obtenção da relação cêntrica através da manipulação. E é o jig também que faz o registro da relação cêntrica. Então, são 3 funções do jig. Fazer a desprogramação neuromuscular, auxiliar na movimentação mandibular em direção à relação cêntrica e registrar a relação cêntrica. Tiago, onde é que eu acho a relação cêntrica no jig? Na vestibular ou por dentro dele, na palatina? O senhor pode repetir, por favor? Vou fazer uma pecinha para encaixar no incisivo central. Correto. Quando meu paciente só vai morder em cima dessa pecinha, que eu acabei de fazer no incisivo central, imagina uma peça de acrílico. Ele vai morder por dentro da peça ou por fora da peça? Por dentro, imagino por palatina, por fora na vestibular. Eu imagino que seja por dentro, então. Por dentro. Porque se ele for morder por fora dessa peça, ele já está fazendo o quê? A protrusão. Protrusão. E protrusão não é? Não é RC. Não é RC. Pronto, já começamos uma briga boa. Porque se eu falar para o meu paciente que eu estou fazendo aquela peça, que ele tem que me ajudar, que ele não pode morder errado, o primeiro movimento que ele quer fazer é o movimento protrusivo. E o movimento que eu quero fazer é um movimento retrusivo. Então, melhor não falar nada para o paciente. Você trabalha. Se você falar que está tentando gerar uma desprogramação neuromuscular para corrigir a mordida, que a mordida dele está errada, que tem problema, naquele momento que você for tentar registrar, todas as vezes que você for tentar fechar a mandíbula dele, ele vai fazer um movimento protrusivo. Ah, professor, mas só foi um pouquinho, não tem nada não. Vou registrar assim mesmo. Se você registrar a mordida do paciente de forma errada e construir uma prótese de forma errada, esse paciente vai estar sorrindo o tempo todo. A gente sempre fala de sorriso de velório. Tá tudo acontecendo de ruim, o paciente tá o quê? Sorrindo. Por quê? Você fez essa prótese errada, porque na hora de registrar a relação cêntrica, você errou. Outra questão é que se você fizer uma prótese em protrusão, o paciente vai estar em protrusão o tempo todo. Isso vai cansar todos os músculos da face dele.
Vai falar assim, doutor do céu, depois que eu coloquei essa prótese, me dá uma dor de cabeça, uma dor nos músculos, eu acordo cansado, não dou conta desse negócio. Não, boa essa antiga minha aqui. Usa a sua só para sair nas festas, porque o dente da sua é mais bonito, mas para usar mesmo, a antiga minha era melhor. Então você já começa a pensar, opa, errei alguma coisa. Errei na dimensão, errei no registro, no posicionamento desses dentes, que está gerando uma tensão muscular. Então, para fazer uma prótese, fazer uma reabilitação, eu vou sempre buscar a relação cêntrica. Perfeito. Thiago, escolhe alguém. A vontade é jogar no André de novo, né? Mas não dá, a gente vai no outro amigo. Pode ir. Qual que é o outro? É o Renanzão. Renan. Está entre nós, Renan? Tô sim, professor. Perfeito. Renan, fazendo essas observações, então estou ciente que eu fiz uma peça para gerar uma desprogramação muscular. Que tamanho de acrílico você colocaria no incisivo central do seu colega? Quando eu digo tamanho, eu falo da cervical até a incisal do dente. Que tanto você abriria a boca do seu colega para chegar nessa relação cêntrica? Mas, professor, acho que depende do tamanho do dente da pessoa, não? Perfeito. Mas você vai abrir que tanto? Acho que um tanto suficiente para conseguir alcançar a relação cêntrica, né? Nem muito, nem pouco. Isso. Que tanto? Ah, não faço ideia, professor. Por que eu estou fazendo essa pergunta para o Renan? Porque vocês vão fazer isso logo após a segunda VA. E vai chegar na clínica e vai falar assim, ah, professor, meu gig tá certo, olha o tanto que eu abri a boca do meu colega com essa peça. Não, o Renan falou, professor, eu não posso abrir muito, porque se eu abrir muito a boca do meu paciente, eu já vou gerar o quê? Estresse muscular. Já vai ter músculo contraído demais. Se eu fizer uma abertura total, não posso. Ah, professor, mas eu abri, não foi total. Abri só um pouco. O Renan falou certo. Mas que pouco? Que tanto? Aí eu vou voltar lá no conceito. Professor, Pode falar. seria aquele tanto que coloca, tipo, 3 dedos? Eu não lembro, tipo... Essa abertura de 3 dedos que a Ellen está falando é justamente a abertura máxima do paciente. Eu não posso fazer essa abertura máxima, porque se eu fizer essa abertura máxima, todos os músculos vão estar estirados. Então, essa abertura de 3 dedos é a abertura máxima que um paciente pode executar. Não pode ser desse tanto, mas também não pode ser só um pouquinho. E por que eu instiguei o Renan e perguntei, mas que tanto? O tanto necessário para não ter toque de dente. E o Renan começou certo o raciocínio dele. Professor, um tanto bom e depende do tamanho do dente. Verdade. Se eu tiver um dente posterior grandão, eu vou precisar fazer minha peça maior. Se eu tiver um dente posterior menor, mais baixinho, eu vou poder fazer essa peça anterior menor. Mas qual espessura, que tamanho no final das contas eu tenho que deixar essa peça, professor? Você tem que fazer essa peça de tal forma que não tenha toque de dentes posteriores. Abriu um pouquinho, tá bom. Abriu 1 milímetro, o dente superior do inferior, tá bom. Esse é o tamanho correto do gig de Lúcia. E quando vocês fazem essa abertura mínima posterior, vocês estão mais próximos da obtenção de relação cêntrica. Por quê? Relação cêntrica está próximo ao eixo final de rotação da mandíbula, que é justamente quando eu estou fechando essa mandíbula. Quando eu estiver quase fechando, antes de encostar os dentes, eu passo perto da relação cêntrica e caio na MH. Nossa, professor, então é antes de chegar no MH, estou aberta, e vem fechando. Antes de encostar os dentes, eu passo perto da RC. É por ali. Então eu preciso abrir só um pouquinho. Então de nada adianta você colocar um monte de resina acrílica, pegar uns 3 potes d'água e manipular aquele monte de resina acrílica e fazer uma turunga de resina
no dente do colega, você nunca vai chegar na relação cêntrica. Depois você vai ter que o quê? Desgastar o excesso de acrílico que você fez. Então já façam imaginando essa abertura mínima necessária para gerar uma desoclusão de dentes. Então, relação cêntrica não depende de dente. Eu não confio em dente. Dente desgasta, dente quebra, dente movimenta. Então, eu quero uma posição da maxila com a mandíbula, com espaço mínimo entre elas e articulação no centro da fossa articular. A isso nós vamos dar o nome de relação cêntrica. Quem perguntou no chat? Quando o paciente está acostumado a morder de modo protrusivo. Quando eu faço a desprogramação neuromuscular, isso não gera dores no paciente e ele pode vir a reclamar com certeza. Porque eu estou acostumado a ficar com o braço estendido, o tempo todo, braço estendido. Aí chega alguém e vai fazer uma fisioterapia para tentar pôr meu braço na posição correta. Isso vai gerar dor, porque o meu músculo já está tensionado e trabalhando sempre estirado. É isso que você está perguntando. Professor, meu paciente já está com a parafuncional de ficar sempre protruído. A hora que eu for levar ele em RC, pode ser que ele sinta dor? Pode. Mas RC não é a melhor posição para o músculo? É. Mas ele está saindo de uma posição errada, de estiramento muscular, e você está levando ele para uma região de conforto. Esse movimentar desse músculo, sim, pode gerar dor. Então, muito de vocês, quando forem fazer a tomada da relação cêntrica e a manipulação em clínica, pode ser sim que sintam desconforto dessa manipulação, justamente pelos seus músculos estarem em posições erradas. Estarem em posições protruídas, estarem em uma lateralidade, um músculo do lado esquerdo ou direito trabalhando mais do que outro. Então eu tenho que ter isso em mente, que durante a movimentação em busca da RC, sim, meu paciente pode sentir desconforto. Porque esse músculo está, como colocaram até na pergunta, Márcio, entre aspas, acostumado com a posição errada. Fez sentido a pergunta do Márcio? Respondido, Márcio? Ok. Renan, um nome. Oi, professor, pode ser minha parceira de clínica, Isadora. Isadora. Oi. Isadora, então a gente discutiu a relação cêntrica, falou do GIG, falou a forma de execução desse GIG, a importância. Mas lá no articulador, ao vivo, como que você faria para pegar da boca do paciente a RC e levar para o articulador? Antes de você me responder, Isadora, essa pergunta. Professor, cortou para mim na hora que você falou GIG. Oi? Cortou para mim quando o senhor falou GIG. Eu não entendi o que o senhor falou. Quando você pega a posição da relação cêntrica do paciente ao vivo e leva para o articulador, de que forma você pode pegar essa RC do paciente e levar para o articulador? Por quê? A posição da maxila, nós tiramos a posição certinha da maxila, nós tiramos do paciente e levamos para o articulador. Qual aparelho eu usei para tirar a posição certinha da maxila e levar para o articulador? Qual aparelho, dispositivo? O arco, né? O arco, perfeito. Colocou o arco com garfo. O arco com garfo, perfeito. Então, o arco com garfo só serve pro superior. Teve muito aluno perguntando, professor, mas eu não trouxe o modelo inferior na clínica. Eu falei, quem falou? Que tá tudo certo. Naquele dia me importava somente o modelo superior, garfo e arco facial. Levei a posição da maxila pro articulador. Agora eu preciso levar a posição da mandíbula. Com o que eu vou levar a posição dessa mandíbula pro articulador? Essa é a pergunta, Isadora. Olha, professor, eu não sei, né, se eu estou certo. No caso, como já tem a posição
da maxila, né? Certo? Colocaria um... Ai, como é que é o nome? Eu não consigo formular, professor. Não, mas explica do jeito que você tá pensando. Só pode falar, não tem problema. Vamos lá, vamos formular juntos. No caso, não retiraria de novo o garfo e faria um jig, algo assim, não? Para levar? Tá. O que é o jig? O jig é aquela pecinha de acrílico que a gente pôs lá na boca do Que faz... paciente. O que o jig faz? 3 coisas. Ele define a relação cêntrica, né? É igual o pendrive. Melhorando. Pendrive. Sim, ele zera, né? A Ele relação formata. cêntrica. Professor, ele formata a mordida. Posso pôr assim? Pode. Só não escreve na prova, mas pode. Professor, ele formata a mordida do meu paciente. Ele zera a mordida do meu paciente. Ok. Professor, ele auxilia na movimentação em busca da relação cêntrica. E o terceiro ponto, que é o que eu estou perguntando, ele faz o quê? Posiciona de forma correta a mandíbula? Registra. É isso. Registra. A palavra registra quer dizer, ele mostra para você essa que é a relação cêntrica. Esse é o ponto da relação cêntrica. Então, essa pecinha que a gente vai construir, ela vai auxiliar na movimentação, zerar a mordida, formatar o HD da mordida, vai auxiliar na obtenção da relação cêntrica e o principal, ela vai registrar. Você vai marcar a relação cêntrica nela. Então, na hora que você pegar essa peça, levar para o articulador, você vai montar o modelo inferior com essa peça em posição. Por isso a importância do jig. Se eu não tiver o jig, não tem como eu montar o modelo inferior no articulador. É através do jig que eu monto o modelo inferior no articulador. Isadora, escolhe alguém. Professor, não sei, Jéssica, desculpa. Turma, tudo certo. Você vai escolher seus amigos. Ué, você vai falar o nome do inimigo no meio do campo da batalha? Não, você vai chamar o amigo. Amigo, vem pra guerra que o professor tá chamando aqui pra guerra. Chama seu amigo. Jéssica, cadê ela? Tô aqui, professor. Jéssica, discutimos relação cêntrica. Isadora falou do jig. Agora eu quero saber, se eu usar o jig para montar o inferior, qual a posição da relação maxilomandibular esse modelo inferior vai ficar no articulador semiajustável? Calma, vou repetir. Eu executei o jig. O jig me obteve a relação cêntrica. Eu peguei essa peça, tirei do paciente, levei para o articulador para montar o modelo inferior. Então, estou montando o modelo inferior em relação ao superior em uma posição. Qual posição é essa? Ai, professor, eu não sei, mas eu acho que depende de cada paciente, porque não vai depender da posição que tá no paciente, tipo assim, ele pode ter uma mordida mais protrusiva ou não. Ai, não sei não. Não, concordo, professor. Esse paciente tem uma mordida toda torta. Parece um ET mordendo aqui, ó. Tá tudo atrapalhado. Sem problema. Mas eu vou mexer com dente nesse momento? Dependo de dente? Não, Não, relação cêntrica não depende de dente. Então, qual a posição maxilomandibular eu vou montar os modelos no articulador? Ai, professor, eu esqueci o nome. Você acabou de falar. É tônus? Oi? Ah, eu não sei a palavra. Sabe, você acabou de falar. Tá igual o André. Tá igual o André. Foi lá na frente, explicou tudo, mas não voltou no mais simples.
Vocês complicam. É simples, Jéssica. A relação cêntrica. Qual posição que você vai montar um modelo superior em relação ao inferior no articulador? Relação cêntrica. Você não vai montar ele protruído, não vai montar ele em guia canina, não vai montar ele em MH. Tem muita gente que quer montar em MH, vai lá um modelo, engrena um modelo no outro, põe gesso no de baixo e fala, pronto, professor, montei. Não, você montou em MH. Você não montou em RC. E o Thiago, o Renan, todo mundo estava me mostrando a importância dessa RC. Então, o modelo inferior no articulador não pode ser montado em MH. Ele tem que ser montado em relação cêntrica. Agora vem a pergunta que vale a aula. Por que eu não posso montar em MH e tenho que montar em RC? Essa eu não vou dar nome para ninguém. Quem se sentir à vontade pode responder. Mas eu quero que alguém participe. Porque não depende de dente, e MH depende de dente, e RC não. Pronto. Primeira justificativa da Jéssica, perfeita. Professor, vou montar em RC porque não depende de dente. Vai que o meu paciente não tem dente. Eu estou fazendo uma dentadura. Então, se eu for tentar montar em MH, não tem dente, como é que eu monto em MH? Então, tem que montar em RC. Válida a colocação, Jéssica. Válida a argumentação. Mas, meu paciente tem dente. Todos os dentes. Por que eu não posso montar em MH e devo montar em RC? Porque em MH vai ficar ocorrendo desgastes? Em MH pode ser que ocorra desgastes. Como assim, Letícia? Quando montar em MH, ele vai ficar com o máximo engrenamento. E aí, quando passar isso para a boca do paciente, ele vai ficar com essa posição registrada, não? Sim. Então, se eu montar meu paciente em MH, todo mundo concorda que não tem aquele espaçozinho mínimo entre os dentes? Eu já vou montar com tudo travado. Esse travamento desses dentes é a forma que o meu paciente está mordendo, que ele está acostumado, que ele está habituado. É a MH do meu paciente. Essa MH, esse máximo de engrenamento que o meu paciente tem, é o correto? Sim ou não, Letícia? Não. Não, porque senão ele não te procurava. Tá errado, confere. Tem alguma coisa errada na MH do meu paciente. Ou alguns dentes estão desgastados, ou tem algum dente mais inclinado, tem alguma coisa nessa MH que não está certa. Está gerando problema para o meu paciente. Então eu não posso montar em MH, eu vou montar em RC. E RC, a Jéssica diz, tem uma distância entre os dentes, que é justamente a espessura do gig. A hora que eu tiver esses dentes longe um dos outros, eu posso estar bem mais próximo dessa relação cêntrica. E quando o dente está distante um do outro, eu posso, no articulador, aproximar esses dentes até chegar em MH. Posso estar em RC, ó, RC, MH. RC, MH. Mas, se eu montar em MH, montei desse jeito, tudo fechado, engrenado. Onde é que está a minha RC? A hora que eu for abrir, eu não sei aonde que ela está. Que tanto que eu tenho que abrir, tanto que eu tenho que afastar esses dentes. Aí eu não vou achar a relação cêntrica do meu paciente. Então eu sempre devo montar os modelos superiores e inferior, o inferior em relação ao superior na posição maxilomandibular chamada relação cêntrica. Além desses quesitos de dentes, turma, o que mais de benefício a relação cêntrica tem?
Vocês falaram no início da aula. A questão do tônus muscular, que o músculo está relaxado. O músculo relaxado, tônus muscular. A Luciana bem lembrou, professor, tem aquela questão de DRC ser a melhor posição muscular para o meu paciente. Então, se meu paciente tiver com dor na face, tiver cansado, tiver com temporal trabalhando muito, pterigóide medial, lateral trabalhando demais, eu preciso buscar uma posição da maxila em relação à mandíbula que todos esses músculos trabalhem tranquilos, cada um com sua carga normal, ninguém trabalhando mais do que o outro, ninguém tensionando, passando serviço para o outro. Então, a relação cêntrica gera uma harmonia na distribuição dos músculos. Nossa, professor, coisa milagrosa esse negócio de relação cêntrica. Melhora a questão dos dentes, melhora os músculos. E se eu te contar que ela é imutável, ou seja, não muda? Como assim? Se eu for lá e obtiver relação cêntrica, daqui 2, 3 anos o professor Wellington vai no mesmo paciente, vai obter a mesma relação cêntrica. Será que os dentes desse paciente com 2, 3, 10, 15 anos depois iriam ser os mesmos? Lógico que não. Esses dentes estariam mais desgastados, provavelmente com algumas restaurações, algumas intervenções odontológicas, então não vou confiar nessa posição de maxila em relação à mandíbula que depende de dente. Eu vou levar em consideração a articulação, vou levar em consideração a relação cêntrica. Tudo certo até aqui? Jéssica, alguém? André Matos. André Matos. Opa, Tá aí, André? tô. Bom demais. André, frente a tudo que a gente discutiu, a forma que a gente discutiu, eu quero que você me explique o que você entendeu de relação cêntrica e a importância. De uma forma bem resumida, Uhum. não é passarinho não, porque aqui em casa parece uma mata. Bom demais. Importância da relação cêntrica, né? Relação cêntrica, ela tem uma devida importância para você fazer a montagem, né, do modelo no arco do paciente. E é importante, né? Melhora. Vamos lá, dá uma melhorada na embromada, André. Por que dessa importância? Espera aí que eu tô montando aqui, professor. Podem ajudar o André, turma. Quem ajuda o André? Por que da importância? Vai ter um menor estresse no músculo do paciente. O que mais? Ele, com o menor estresse, não tem dor de cabeça, por exemplo. Tem o exemplo da Letícia, que é o desgaste. Desgaste. O que mais, André? Eu posso falar então de uma estabilidade. Se eu for imaginar a maxila em relação à mandíbula, eu vou imaginar que isso aqui é uma máquina. É uma máquina de triturar. Só que essa máquina de triturar às vezes está um pouquinho desregulada. E eu preciso regular essa máquina. Para regular essa máquina, a primeira coisa que eu tenho que fazer é parar a máquina. Para parar e zerar ela, o jig. Parei e zerei. Quando eu parei e zerei, eu preciso olhar na máquina quais peças estão desgastadas. Como assim, professor? Você vai olhar o dente do paciente, você parou a máquina, zerou a mastigação. Agora você precisa ver qual dessas peças estão desgastadas. Você conhece anatomia e consegue reconhecer um dente desgastado? Um dente anterior, ele desgasta aonde? Dente anterior, dentro da frente, desgasta aonde? Se ele tiver desgastado. Incisal. Incisal, disse André. Se for anterior,
Inferior, concordo. E o superior desgasta normalmente aonde? Aonde que o inferior encaixa, turma? Inferior. Na lingual. Na lingual. Aonde na lingual? Tem um buraquinho ali, ó. Fossa. Fossa lingual dos dentes anteriores e superiores. Então, se tiver desgaste nesses dentes, eu vou olhar a borda incisal dos anteriores inferiores e a fossa lingual dos anteriores superiores, justamente onde esses dentes engrenam. Aí o paciente chega para você com dentes anteriores inferiores todo desgastado, tá polido. Você olha assim, você vê esmalte dentina e se olhar bem, consegue até ver a polpa lá dentro pulsando, olhando para você. E o paciente fala: doutor, meus dentes aqui na frente, ó, tá tudo curtinho, pequenininho. Não tem como você pôr uma resininha aqui pra mim, não? Aí você fala: uai, tem. Rapidinho, quer ver? Vai lá, tá aqui ácido adesivo, resina, foto, tudo certo. Você encheu vamos supor, o 31 e o 41, a borda incisal. A hora que esse paciente morder, fechar, isso entrar, essa restauração que você fez, vai entrar nessa região da fossa, vai forçar e vai o quê? Quebrar. Turma, é 100% certeza, vai quebrar. Nossa, professor, mas eu fiz a restauração, eu fiz o protocolo ensinado pela professora Ana Lúcia, professora Juliane, o senhor passou pra gente essa sequência, eu sei a sequência de restauração. Vai quebrar? Vai. Porque você encheu, ó, a peça tá justa. Tá tão justa, que até desgastou uma a outra. Desgastou. Aí você vai e enche. Só essas duas peças. Você acha que essa peça aqui vai aguentar sozinha a mastigação? Lógico que não. Nossa, professor, então você está me dizendo que eu tenho que encher todas as peças? Sim. Todas as peças que estiverem desgastadas, você precisa encher. Em dentes anteriores, acabamos de observar a borda incisal dos anteriores e inferiores e fossa lingual dos anteriores e superiores. Ok. Dentes posteriores, aonde eu vejo o desgaste dos dentes posteriores. Escolhe alguém, André. André Matos, escolhe alguém. Emanuele. Oi. Emanuele, dentes posteriores. Você abriu a boca do paciente, olhando as peças para ver como é que tá essa máquina que só você domina, essa máquina de mastigar. Tá ou não tá desgastado meu dente, doutor? Aonde você acha os pontos de desgaste de dentes posteriores? Ai, eu acho que talvez nas cúspides. Perfeito. Nas cúspides, é um começo. Em quais cúspides? Ai. Podem ajudar, turma. Quais cúspides? Quais são as cúspides mais importantes de dentes posteriores? Vestibular. Seria aquelas VIPs? Inferiores. VIPs? Palatina superiores. Não, né? A Ellen disse VIPs, Thiago falou vestibulares inferiores, outros falou palatinas superiores. Emanuele, qual que é a sua conclusão? Vestibular inferior. E o que mais? Ai, professor. Não sou eu não, seu paciente que está olhando para você se deitado na cadeira e fala assim: doutora, meu dente tá ou não tá desgastado? Sou eu. O paciente senta na cadeira e fala: doutor, ó, desgastei todos os meus dentes. Eu preciso saber, olhar para a máquina e falar: não, não está desgastado. Ou não, realmente está desgastado. Você começou certo. Vestibulares inferiores e Palatinas superiores. palatinas superiores. Que cúspides são essas? Uai.
Professor, a vestibular inferior, palatina superior. Tá, entendi. Que cúspides são essas? Por que ela é mais importante do que a lingual inferior e a vestibular superior? Por que você chegou nessa conclusão? Ai, professor, eu acho Ó, o que é professor porque Wellington tá elas, dando a dica. Professor Wellington, dá a dica. porque elas Ele não tá querendo te bater. trabalham, É porque essas elas cúspides, perfeito. Elas trabalham, elas. são elas que trabalham. Então, é a mesma coisa você tentar chegar num carro para ver se o carro é novo ou não, algo no sentido, e falar assim, não, eu vou ver aqui no vidro do carro para ver se o vidro está desgastado. Por que você não olhou no pneu? Se é o pneu que gira, que faz o carro andar, olha no pneu. Por que você está olhando o vidro? O vidro não vai desgastar desse jeito. Quando vocês olharem a máquina que só vocês entendem, vocês precisam olhar a peça e falar, essa peça está desgastada neste ponto. Emanuele disse certinho, professor, vestibulares inferiores e palatinas superiores. São as nossas cúspides de contenção cêntrica. São as cúspides mais importantes dos dentes posteriores. São elas, como o professor Wellington disse, que faz o processo de mastigação. São elas que executam a trituração. Ok. Então, para que eu tenho as outras? Se essas que trituram. Para que eu tenho a lingual inferior e a vestibular superior, sendo que a vestibular inferior e a palatina superior que realmente importa nessa máquina? Por que eu tenho essas outras cúspides? Proteção da língua e mucosa. Perfeito, Thiago. É isso. Então, se eu fizer uma cúspide pequenininha, essas de proteção, vou fazer uma restauração. Tô nem aí para essa anatomia. Fazer um negocinho aqui mais ou menos, tá ótimo. Se eu deixar ela baixa ou plana, sem anatomia, esse espaço que deveria ter de uma cúspide, quem que vai entrar ali? A língua ou a bochecha. O paciente na outra semana vai voltar cheio de hematoma. Falar, doutor, desde que o senhor colocou esse dente, desde que fez essa restauração, que eu já belisquei na boca e na bochecha, é toda hora. Não, devagarzinho se acostuma. Preocupa não, é assim mesmo. No começo é difícil. Você não fez as cúspides de altura correta. Ok? Chego nesse ponto para que vocês entendam que a relação cêntrica serve para abrir o espaço entre os dentes e ver o desgaste da máquina. Você abre a máquina, olha dentro dos parafusos e fala, são esses parafusos que eu vou encher. São esses dentes que eu vou encher. Mas que tanto que eu vou encher desse dente? O tanto até chegar em RC. Porque daí a hora que você chegar em RC e colocar todos os dentes ocluindo em relação cêntrica a este momento de dentes ocluindo em relação cêntrica, chamamos de oclusão de relação cêntrica. Então você está andando na rua, alguém te pergunta assim, como dentista, qual que é o seu sonho para o paciente? Você responde, meu sonho para o meu paciente é que ele chegue e alcance a oclusão de relação cêntrica. Quer dizer, ele vai estar com os dentes engrenados e a articulação temporomandibular na posição correta e os músculos todos relaxados. É a melhor posição que você tem para ofertar para o seu paciente. Oclusão de relação cêntrica. Professora, não tem como ela vir de fábrica, vir originalzinha assim, tudo certinho, os dentes certinho, e a articulação e a fossa, tudo, o músculo, e não. A grande maioria das pessoas tem algum pequeno desgaste, tem algum contato errado, tem uma assimetria
muscular do lado esquerdo e direito, o que gera, com que faz com que essa máquina gere um pouquinho fora do centro. Com isso, essa máquina não está em oclusão de relação cêntrica. Agora eu te pergunto, quanto que vale financeiramente para você resolver a questão de um paciente que às vezes já foi em neuro, já foi em otorrino, já foi em médico cabeça, pescoço, já foi tudo, e não descobre o problema de dor facial, dor de cabeça, dor temporal, e você faz o trabalho que nós estamos fazendo nesse semestre. Montagem no articulador, obtenção da relação cêntrica e checa a oclusão do paciente e fala, tem que mexer nesse e nessa peça. Organiza a máquina e resolve o problema do paciente. Quanto que isso vale? Qual que é o preço? Qual que é o seu valor de diagnóstico disso? Então, turma, é algo muito importante. É algo que, se vocês realmente dominarem o passo a passo esse semestre, entender sobre essas aulas, entenderem os conteúdos que nós estamos ministrando, eu acredito e eu tenho certeza, seu consultório nunca vai ficar vazio. Seu consultório nunca vai ficar vazio. E você nunca vai deixar de ser dentista. Tem muito aluno que tende para algumas outras áreas que não deixam de ser dentista. É uma tranquilidade para o seu consultório, porque você sabe diagnosticar a máquina. Você olha as peças, sabe desgaste, sabe posição e fala, essa peça aqui está na posição errada. Vamos organizar essa peça. Então, essa é a função da relação cêntrica. Turma, iniciei a aula, a gente conversou sobre relação cêntrica, forma de relação cêntrica. Alguém tem alguma dúvida até agora? Pode perguntar. Professor. Pode perguntar, Gabriela. Então, a relação cêntrica, eu só vou conseguir obter ela no consultório fazendo GIG? Perfeito. Professor, eu só vou conseguir essa relação cêntrica no meu consultório fazendo o GIG e manipulando a mandíbula do paciente. O GIG sozinho não leva a mandíbula para posterior e não encaixa o côndilo. Ele auxilia, mas o movimento de obtenção da relação cêntrica é você que faz. Você tem que pegar a mandíbula do paciente, jogar para trás e para cima, para encaixar a articulação temporomandibular. Aí sim você vai ter a relação cêntrica. Não tem como eu chegar para o meu paciente, por exemplo, meu paciente está lá na casa dele. Eu passo um WhatsApp para ele e falo assim, paciente, entre em relação cêntrica. Fica naquela posição que eu te ensinei ele. Não tem como. Ele não vai conseguir. Porque é uma posição com a qual ele não está acostumado. Mas, a partir do momento que eu gerei um engrenamento de dente correto em relação cêntrica, a hora que ele estiver na casa dele, eu falo para ele, morde. Ele vai morder e já vai encaixar tudo. O sistema todo já vai ficar encaixado. A isso damos o nome de oclusão de relação cêntrica. Aí tá certo. Consegui responder, Gabriela? Eu não entendi, professor. A pergunta foi se eu consigo só obter no consultório, é isso? Foi. Aí o senhor depois deu esse exemplo dele estar na casa dele, eu pedi para morder. Certo. Primeiro, a mordida dele tá toda errada. Aí eu fiz o GIG, montei no articulador e descobri que a mordida dele tinha essa distância e tinha 4, 5 dentes desgastados a mais. Eu vou no consultório e encho esses dentes, arrumo todos esses dentes até que esses dentes se toquem. Eu organizei a boca dele. Só que essa organização que eu fiz, qual que é a posição da maxila em relação à mandíbula? Relação cêntrica. Então esses dentes não estão mais da forma original. Esses dentes agora estão engrenados, não mais em MH. Eles estão engrenados em oclusão de relação cêntrica. Então meu paciente está mordendo tudo errado agora. Só que meus dentes eu confio, fui eu que fiz, agora eu confio neles. A hora que ele vier morder certinho, fizer o engrenamento desses dentes, ele vai chegar na oclusão de relação cêntrica.
Antes disso, antes de eu mexer, antes de eu organizar essa máquina, ele não consegue chegar na RC sozinho. Ele só vai conseguir chegar na RC quando eu parar a máquina, desprogramar a mordida e arrumar as peças que estão erradas. Arrumei as peças, coloco a máquina para girar de novo. Agora o meu paciente está girando em oclusão de relação cêntrica. Agora está certo. Entendeu, Gabriela? Entendi, professor. Agora deu certo? Agora entendi. Obrigada. Nada. É muito complexo, tá tudo relacionado. Sim, e esse que é o bom. Porque se alguém entrou na disciplina e fala assim, não, oclusão é facinho, eu vou lá, escuto aqueles negócios, aquelas coisas do professor, você não está entendendo. Agora, De jeito nenhum. se você chega aqui, dá aquele desespero e fala assim, nossa, não estou lembrando desse conceito, nossa, tá tudo interligado, nossa, mas como? Tá tudo certo. Isso é oclusão. Devagarzinho você está construindo alguns conceitos de odontologia que são fundamentais para o sucesso. Eu não digo só o sucesso na oclusão, digo sucesso em uma restauração, sucesso na implantodontia, sucesso na ortodontia. Ou vocês acham que um ortodontista não precisa saber oclusão? Lógico que precisa. Todos os segmentos, na primeira aula, a gente até brincou sobre isso, onde o professor Paulo Henrique ficou me desafiando com as especialidades e eu buscando o vínculo da oclusão com todas as especialidades. E é fácil, porque todas as especialidades têm vínculo com odontologia. E oclusão nada mais é do que odontologia. É entender a máquina. Oclusão é a máquina em movimento. Lá na morfologia, nós estávamos estudando as peças da máquina parada. É a mesma coisa de eu estar te ensinando xadrez, falar para você, ó, o peão anda dessa forma, o cavalo anda dessa forma, o rei, a torre andam dessa forma. Não vamos jogar, calma, ainda não é hora de jogar. Vamos só reconhecer as peças e os movimentos. Na oclusão, aí o jogo começou. Aí a peça está andando, você fala assim, nossa, mas se eu mexer esse peão, esse premolar vem aqui e essa torre aqui atrás que é o molar pode ser... Pode ser. Nossa, e qual que é a função desses peões aqui e esse? Tudo interligado e dinâmico. Então, eu preciso começar a pensar nessa oclusão como um conhecimento contínuo. Pobre e pequeno o aluno que acha que vai entender oclusão nesse semestre. Pequeno, pensamento pequeno. Nossa, professor, como assim? Eu vou passar na disciplina, eu vou ser reprovado? Lógico que não estou falando isso. Estou falando que o máximo de conhecimento, o entendimento amplo da oclusão vai demorar um tempo e é normal. A gente está conversando sobre alguns conceitos para alguns quesitos fazerem sentido na sua cabeça para você cada vez estudar mais e ir atrás de mais conhecimento. A hora que um professor de qualquer área falar alguma questão que envolve dente, você levanta a mão e fala, professor, mas essa lesão que está falando de trauma oclusal é porque um dente está batendo mais forte um em cima do outro. Se eu desgastar esse dente, então eu tiro esse trauma oclusal, quer dizer que essa lesão pode ser que desapareça? Sim. Então isso é oclusão, permear todas as especialidades. Então tá tudo certo, Gabriel, não preocupa não. São vários conceitos, a teoria é vasta, mas eu preciso de um pouco de tranquilidade de vocês nesse momento, ok? Mais alguma pergunta até agora? Pode falar, Gabriela. Não, professor, só agradecer mesmo. Obrigada. Nada. Professor, o paciente que precisa de uma cirurgia ortognática tem condições de obter uma posição de RC? É o que o cirurgião bucomaxilo lá na hora da cirurgia. Só que a máquina dele é um pouco mais complexa do que a nossa. Porque a gente está trabalhando só aqui no computadorzinho fechado, certo? Só ver na tela. Ele não. Ele vai lá, abre o computador, arranca a memória RAM, arranca o HD, arranca tudo e vai mexer e remontar essa máquina. Só que a máquina está ligada. Não pode tirar da tomada. Então, a obtenção dessa cirurgia ortognática é justamente fazer o que a gente está simulando no articulador ao vivo, sem desligar nada, sem cortar nenhuma artéria, nenhuma veia, nenhum nervo, nada, e reposicionar. Então, o cirurgião dentista quer sair de uma posição maxilomandibular toda errada, ou muito para frente, ou muito para trás,
e engrenar essa posição em oclusão de relação cêntrica. Então, na hora da cirurgia, o cirurgião está olhando, mas ele está lembrando do quê? Da posição do articulador. E o guia, o que vai guiar essa cirurgia é uma peça feita no articulador com os modelos, igualzinho vocês estão fazendo, com os modelos em relação cêntrica, porque essa é a melhor posição da maxila em relação à mandíbula. Só que lá o cirurgião não está mexendo com gesso tipo 3, tipo 4, ele está mexendo com osso. Nossa, professor, eu queria que meu modelo ficasse um pouquinho mais para frente. Corta o osso e coloca a mandíbula um pouquinho mais para frente. Nossa, queria expandir a maxila, corta o meio da maxila e coloca ela sobre a mandíbula. Então, sim, Márcio, essa é a ideia da obtenção da cirurgia ortognática. Turma, são 15 horas, vamos fazer um intervalinho de 10 minutos, tomar uma água, tomar um café, e daí no retorno a gente vai usar alguns slides. Vocês viram, falei até agora, não usei nenhum slide. Professor Wellington? Eu só gostaria de complementar essa questão da ortognática aí, que antes da ortognática ser feita no paciente, ela é feita no articulador. Primeiro, o paciente ele é todo radiografado, são feitas os estudos nele com as técnicas de Biller, todas as análises oclusais dele através das medições radiográficas, né, pela radiografia do teleperfil cefalométrico, né. Depois esse paciente é montado em articulador. Esses modelos são operados no articulador. Como o professor falou, é construída a placa de transferência de posição. Aí sim, que depois que o modelo foi operado, o bucomaxilo faz uma marcação com um pino bem na glabela do paciente aqui, para ele ter essas medidas, né? Para ele poder fazer essas medidas, e depois começa a cirurgia de deslocamento de corte e reposicionamento osso, usando essa placa que foi na pré-cirurgia do modelo. Vou procurar nos meus alfarrábios aqui uma cirurgia ortognática que eu tenho, e vou passar para o Sr. Diogo, e ele vai colocar no AVA para vocês lá, tá? Vocês entenderam o quão importante é você saber montar o articulador. O tamanho do estrago que é feito na cirurgia ortognática baseada em cima de uma plaquinha de acrílico que foi feita através da montagem de articulador e reposicionamento de articulador. Então, viu, Diogo? Estou te devendo, eu vou procurar essa cirurgia e mandar para você, que eu tenho ela aqui, e vou mandar para você, se põe para os meninos. Mas, assim, dá para você ver a importância de que é você conseguir montar o articulador corretamente para que você consiga reposicionar o paciente, tá? Desculpa aí te incomodar. Não, perfeito, professor. E é justamente isso que o professor está falando. Imagina se eu monto esse articulador errado e faço esse guia de transferência errado. Eu só vou montar meu paciente errado. Montar o osso da face dele errado. Mais para a esquerda, mais para a direita. Protruído errado. Então a gente tem que pensar bastante sobre esses critérios, pensar sobre a qualidade de prestação de serviço. Quer ver uma prestação de serviço que você já passou raiva? Alguém já foi num banheiro, que você toma banho e olha pro ralo, o ralo tá mais alto do que todo o box? Você fala, gente, como é que fez isso? Tá empoçando água aqui minha vida inteira. Por que não deixou esse, né, uma inclinaçãozinha? Por que não fez o negócio certinho pro lado do ralo? E você vive a vida inteira com o rodinho ali rapando. O paciente olha a restauração dele e fala, nossa, essa restauração aqui, ó, plana, sem escultura. A vida inteira lutando com fio dental, lutando com a mastigação. Pensa, nossa, por que não fez a inclinaçãozinha certinha aqui nesse meu dente? Prestação de serviço. Isso depende de você. Então, quando a gente solicita a montagem, calma, a sequência, o protocolo, não é para ser chato, é para que a sua prestação de serviço odontológico realmente tenha nível. Não, professor, o senhor ensinou a ter nível, quero alto patamar, mas eu vou trabalhar aqui embaixo. Quero ser ruim.
Não, aí é opção sua. Mas nós sempre vamos ensinar a você a ter nível na sua prestação de serviço, ok? Turma, 3 e 5, vamos fazer uns 15 minutos de intervalo. A hora que for 3h20 a gente retorna. Dá tempo de beber água, ir banheiro, dar uma respirada para a gente voltar para conversar um pouquinho mais sobre relação cêntrica, ok? Obrigadão, turma. Até a segunda parte.